A teologia de Paulo. Aula 2. Questões introdutórias. Segunda. Qual a relação entre Jesus e Paulo? Quão verdadeira é a acusação que Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo? Uma das questões mais importantes relacionadas com os estudos paulinos é a relação entre Paulo e Jesus. Existem basicamente duas posições sobre este assunto. 1. Paulo é o verdadeiro iniciador do cristianismo, tendo pregado e ensinado uma religião bastante diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré, segundo os defensores desta ideia. Paulo tomou a figura do Jesus histórico e a transformou no Cristo da fé. Algumas das principais ideias de Paulo, como salvação pela fé, união com Cristo, sacrifício expiatório, ressurreição de entre os mortos e exaltação à direita de Deus, o senhorio cósmico de Cristo, nunca foram ensinadas por Jesus. Paulo teve estas ideias inspirando-se nas religiões gregas de mistério. Segundo esta opinião, o tipo de religião ensinado por Jesus conforme os evangelhos é radicalmente diferente daquela religião ensinada por Paulo. A religião ensinada por Jesus era uma espécie de judaísmo reformado, de obediência interior mais do que exterior. Paulo nunca fala do Jesus terreno, suas obras, milagres e ensinamentos. Ele está interessado somente na morte e na ressurreição de Cristo, tendo deixado de lado os ensinos principais de Jesus. Paulo abandonou a religião de Jesus, judaísmo reformado, e criou uma outra, cristianismo. Suas ideias prevaleceram e suas cartas serviram como meio de interpretar os evangelhos. A conclusão final é que a igreja cristã, na verdade, deveria ser chamada de Igreja Paulina. 2. Paulo não criou o cristianismo, e sim, Jesus. Paulo é somente um expositor da obra de Cristo e de suas implicações, esta é a concepção tradicional da igreja. As diferenças existentes entre a teologia de Paulo e aquela dos evangelhos explicam-se em termos de complementação e desenvolvimento. Paulo não é o autor da ideia que a morte de Cristo era um ato salvador de Deus na história. Isto tem origem na mensagem do próprio Jesus e nas escrituras do Antigo Testamento. Já antes de Paulo começar seu ministério, os cristãos de Jerusalém e depois de Antioquia anunciavam a redenção de pecados mediante fé no Cristo morto e ressurreto. A ausência de referências nas cartas de Paulo à vida e obra de Jesus, seus milagres, suas parábolas, suas obras, seus ensinamentos, explica-se pelo fato de que Paulo escreveu suas cartas a comunidades cristãs já estabelecidas, às quais ele já havia pregado sobre a vida e obra do Senhor Jesus. Nas suas cartas ele pressupõe que seus leitores já têm conhecimento daquilo que mais tarde ficaria registrado nos evangelhos. Seu objetivo com as cartas era expor as implicações da obra de Cristo, particularmente sua morte e ressurreição, para a vida dos cristãos e para a solução de seus problemas. Além do mais, é exagero dizer que Jesus não conhece nada do Jesus histórico. Paulo cita explicitamente ensinamentos do Senhor algumas vezes, ver 1 Coríntios 9:14 que se refere a Mateus 10:9 ao 10. Atos 20:35. Diversos dos ensinamentos do Senhor estão implicitamente na mensagem de Paulo, como por exemplo o conceito de que o cumprimento da lei é o amor. Compare Mateus 22:37 com Romanos 13:9. Em resumo, podemos dizer que a pregação de Paulo está em continuidade com aquela do Senhor Jesus, e também que a expande, aprofunda e desenvolve. Para isto ele foi constituído apóstolo pelo próprio Deus, para ser o maior expositor da vida e obra de Jesus Cristo. Qual a diferença entre Paulo e demais autores do NT? O que torna o pensamento de Paulo distinto do pensamento dos demais escritores do Novo Testamento? Essa distinção ameaça a unidade da teologia bíblica das Escrituras? Devemos começar admitindo que existem diferenças entre a mensagem de Paulo e aquela dos demais autores do Novo Testamento. Primeiro, há certas doutrinas em Paulo que não ocorrem nos Evangelhos, em Atos, nas cartas de João, de Pedro e dos demais, como a ideia de que Adão é tipo de Cristo ou que os cristãos agora estão livres da escravidão da lei. Segundo, há certas ênfases em Paulo que aparentam contradizer o ensino de outros autores. O caso mais conhecido é o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé somente, que parece ir contrário a Tiago 2, onde se diz que a salvação é também por obras, e não somente por fé. Terceiro,
há certas doutrinas presentes nos demais autores do NT que estão ausentes em Paulo, a doutrina do reino de Deus ou dos céus, que aparece nos evangelhos, o conceito de sacerdócio de Cristo e da aliança em Hebreus, entre outros. Evidentemente, os pressupostos de quem estuda Paulo irão influenciar a solução adotada. Os que negam a harmonia das Escrituras, sua coerência interna e sua infalibilidade, não hesitarão em afirmar que Paulo contradiz os demais autores. Mas, para os que estão comprometidos com a doutrina da veracidade das Escrituras, este tipo de solução é inadequada. As diferenças podem satisfatoriamente ser explicadas, dentro dos pressupostos reformados, levando-se em conta o seguinte. 1. As doutrinas que ocorrem somente em Paulo são resultado da contribuição do apóstolo para o cânon do Novo Testamento. Como intérprete autorizado por Deus para explicar as Escrituras do Antigo Testamento e os eventos relacionados com a pessoa e a obra de Cristo, Paulo recebeu e transmitiu determinados aspectos do Evangelho, determinadas interpretações do Antigo Testamento e certas implicações das Boas Novas, que não haviam sido percebidos por outros autores bíblicos. É esta sua contribuição como indivíduo para o todo da mensagem do Novo Testamento. Considerando que a revelação é progressiva, segue-se que Paulo foi um instrumento para levar avante e expandir esta revelação, sem contradizer ou contrariar os estágios anteriores. 2. Não há contradição real entre Paulo e Tiago. É o que a Igreja vem afirmando desde a época dos pais apostólicos. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena, e as obras que Tiago recomenda não são as obras que Paulo condena. Basta que se leia Paulo e Tiago em contexto para perceber-se que existe, na verdade, apenas diferentes ênfases. Uma leitura dos comentários de estudiosos conservadores sobre o assunto comprovará isto. 3. O fato de que Paulo não menciona a doutrina do sacerdócio de Cristo ou do pacto, como ocorre em Hebreus, por exemplo, não quer dizer que ele não as conhecia ou que discordava delas. Por que não admitir, por exemplo, que coube ao escritor de Hebreus transmitir estes importantes aspectos da verdade? Lançar os escritores bíblicos uns contra os outros como sendo a única solução para explicar suas peculiaridades revela já um preconceito implícito contra a doutrina da veracidade das Escrituras. Qual o might da pregação de Paulo? Qual a porta de entrada para o pensamento e a pregação do apóstolo? Dentro dos estudos paulinos, a busca de um tema central que possa ser usado para sintetizar o pensamento do apóstolo já tem uma longa história, como veremos nas aulas seguintes. Hermann Ridderbus tratou do tema comparando a teologia de Paulo a um imponente edifício, para o qual havia uma porta de entrada que dava acesso aos seus mais diversos compartimentos, salas e andares. Existe realmente uma espécie de porta de entrada para a teologia de Paulo? Outros referem-se a esta porta como sendo o might da pregação do apóstolo. Might em alemão significa centro. A questão é muito simples. Qual a doutrina, conceito, motivo ou elemento central da pregação de Paulo em torno do qual podemos organizar a sua teologia? Exemplificando, os estudiosos dos evangelhos concordam em termos gerais que o tema central da pregação do Senhor Jesus foi o reino de Deus. Tudo o que ele disse e ensinou pode ser entendido a partir deste grande tema. Existe, igualmente, um tema similar nas cartas de Paulo? Mais uma vez, a resposta dependerá do que acreditamos acerca de Paulo e do que ele escreveu. Se para nós a atividade de Paulo como escritor de cartas era meramente humana, não podemos falar de um might, pois as contradições inerentes à sua obra impossibilitariam falar-se de um tema unificador, que trouxesse coerência ao seu material. Mas, se para nós, Deus é o autor último do que Paulo escreveu, podemos falar de um centro. Este centro não precisa ser uma doutrina única, pode até mesmo ser um complexo doutrinário central, de onde Paulo deriva os demais aspectos de seu ensino. Seguindo a sugestão de Christian Becker, professor de Novo Testamento em Princeton, entendemos que existe uma coerência e uma contingência no pensamento de Paulo. A coerência tem a ver com as estruturas fundamentais de seu pensamento, aquilo que o unifica e que serve de base. É um conjunto de ideias que formam o centro coerente do seu pensamento. A contingência refere-se ao fato de que Paulo refletia e escrevia à medida em que as circunstâncias o exigiam. O grande estímulo para suas cartas foi exatamente as necessidades das igrejas que ele fundou e outras que não fundou, Roma, por exemplo.
Foi respondendo a estas necessidades que Paulo elaborou muitos dos tópicos de sua teologia, como por exemplo, a doutrina da salvação pela fé somente, em reação à invasão judaizante na Galácia que pregava as obras da lei como necessárias à salvação. Como diria Leonardo Boff, era teologia a caminho, sendo feita à medida que a missão entre os gentios avançava. O fato que eu cito Boff não quer dizer que concordo com tudo que ele escreveu. Isto explica porque alguns tópicos aparecem em umas cartas e não em outras. Por exemplo, Romanos quase não tem cristologia, a qual aparece bastante em Colossenses, estimulados e provocados pelas necessidades das igrejas locais. Paulo elaborava estas respostas a partir de um conjunto coerente e uniforme de doutrinas, que estavam no centro de seu pensamento, e de onde ele tirava os parâmetros para abordar cada nova contingência. Em nossa disciplina adotaremos a tese de que o might do pensamento de Paulo pode ser sintetizado como a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição. É desta perspectiva e sob esse denominador que todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e em sua relação mútua. Embora este might pareça ser diferente daquele defendido no curso de teologia bíblica, ficará claro, à medida que prosseguirmos, que trata-se de diferentes perspectivas, apenas. Conclusão. Os principais pontos expostos nesta aula foram: 1. Paulo concentra-se em sua carta nos eventos da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, fazendo pouca menção dos seus ensinamentos, milagres e demais obras, o que o torna, não o fundador do cristianismo, mas o maior expositor das implicações da obra realizada pelo Senhor Jesus. 2. Paulo foi encarregado de expandir e levar avante a revelação de Deus, o que faz com que a sua mensagem esteja em uma relação de complementaridade e não de contradição com os demais escritos do Novo Testamento, no que ela é única e peculiar. 3. O centro da pregação de Paulo é a consciência de que o tempo escatológico da salvação prometida no Antigo Testamento foi inaugurado com a vinda de Cristo a este mundo. É a partir deste might que Paulo desenvolve seu ministério,